Rubens Rizek Júnior. Prazer te receber, Rubão. Obrigado. Eu quis ter esse espaço aqui para mostrar para as pessoas que não têm contato com vocês tudo o que aconteceu, o que foi importante na jornada, quais foram as escolhas que vocês fizeram para chegar onde chegaram. Eu nunca imaginei, veio porque meus clientes falavam com alguma frequência que nunca imaginaram, né? Eu nunca imaginei chegar onde cheguei, nunca imaginei estar nessa posição. E aqui é para contar a história. Ah, história que não falta. Pois é. História que não falta. E aí, gente, tem o Rubão, é um pouco diferente dos outros convidados, porque a gente se conhece da vida. Na verdade, o Rubão foi colega de centro acadêmico do meu marido, Verdade. então nós nos conhecemos há quase 30 anos. Era o homem do computador. Era, né? Era. O Cláudio entrou... TI. É. Porque, veja, a gente já tem uma certa idade, né? E é muito interessante também que a nossa geração, ela pegou uma revolução tecnológica, né? Que outras gerações não pegaram. E é interessante, porque na faculdade, quando eu estudava com seu marido, Cláudio, e a gente fazia política estudantil, e eu e ele viajávamos pelo Brasil, né, fazendo política estudantil. Era uma coisa muito poética, né? Era uma coisa muito pura, né? Idealista, né? Eu fui com o Cláudio, a gente foi para Santa Catarina, nós fomos para Teresina. Ele conta, né? Até hoje da viagem. E era uma Teresina. coisa de sacerdócio, assim. A gente queria um Brasil melhor, a gente queria mais justiça, uma coisa muito pura de juventude estudantil, sabe? Mas o que é interessante é que naquela época não existia computador. O microcomputador era algo que estava vindo, né? O que tinha de informática era cartão perfurado, era aqueles mega computadores de banco, etc. Estava começando a chegar o computador pessoal, né? E o Brasil tinha reserva de mercado, né? Então não tinha equipamento importado, porque havia a reserva da informática, né? Então era a Itautec, enfim, eram marcas brasileiras, né? E lá no centro acadêmico, um dia chegou um computador, né? Foi, acho que meio que na nossa gestão, porque era o centro acadêmico 11 de agosto, da Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco. E tinha o Toninho, que era o secretário do centro acadêmico, que digitava batia a máquina de escrever. E um dia chegou o computador. E aí o Cláudio era o único cara que sabia mexer naquilo lá. E ele era o homem do computador. E era muito disputado, porque era um único computador para 20 pessoas, numa salinha, e as pessoas não sabiam mexer, e o Cláudio dava aula para todos nós. Né? Foi assim que eu Continua conheci. dando aula Ele adora, até né? hoje. Ele A adora. parte de tecnologia, né? Ele é hiper atualizado, ele gosta de estar sempre muito atualizado, tudo que... Aliás, ele tem a visão... Ele é um dos poucos caras que eu tenho uma amizade mais profunda, que consegue fazer análise de futuro com relação aos impactos da tecnologia e análises com muita lógica, né? Que é assustador, né? A gente estudava em final dos anos 80, começo dos anos 90, não tinha internet, né? Não existia, imagina, não tinha internet. A vida era outra, né? Não tinha nada, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. E era o tempo da carta, né? A gente escrevia carta à mão. Eu punha selo, cuspia no celular, passava, levava no correio, imagina, pesava a carta. Mas veja a mudança, o impacto, a revolução que a nossa geração em tão pouco tempo viveu, né? Hoje o Cláudio é um profissional que implantou, é um dos pioneiros em implantar as tecnologias de informação, inteligência artificial e jurimetria na prática do direito. É um case
mundial, né? O Cláudio ajudou a fazer isso e saiu dentro daquela temática, né? Onde chegamos, né? Saiu de um ambiente que não tinha microcomputador. Muito bacana. E o que eu acho bem legal de vocês, né, da turma toda, é que faz tanto tempo. Sim. E a gente, nós juntos. Bom, primeiro que nós, porque eu já me sinto incluída, né? Claro. Vocês me incluíram lá atrás. Claro. Mas é muito bom, é muito bom. E você fazia Sanfran, mas você fazia GV também. GV também. Eu fazia as duas ao mesmo tempo. Eu fazia a administração de empresas na FGV e fazia direito na São Francisco, e eu ficava ali de ônibus entre a Praça da Bandeira e a Praça 14 Bis, ali naquele eixo da 9 de julho. Ficava o dia inteiro, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, pra cá. Assistia aula aqui, corria, assistia aula lá, e assim era o dia inteiro. Mas foi bacana. E a gente fazia política estudantil, né? E o que você fala dessa turma que fez o centro acadêmico, né? Que é muito unida até hoje, né? A gente se fala, convive, acompanhamos os filhos uns dos outros, torcemos, e tem uma amizade fraternal, né? Um negócio muito bonito. E por muitos anos, né? Por muitos anos. Por que isso, né? Porque a gente tinha um propósito que ia muito além das coisas mais materiais e mais, enfim, fungíveis. A gente realmente tinha um idealismo muito grande, né? Tanto que a gente se dedicava a fins de semana, noites adentro, discutindo estratégias políticas, posicionamento do centro acadêmico perante as graves ameaças ao povo desvalido, e, enfim, primeiro que a gente realmente tinha um sentimento de que a gente era importante. Compromisso, né? Compromisso. A gente era importante e importante para o Brasil. Muito mais do que na realidade nós éramos, né? Mas esse sentimento é um sentimento já bonito, né? E depois a gente mergulhava mesmo, trabalho. Imagina, eu me lembro que eu fui com o Cláudio, teu marido, a gente um dia foi para Blumenau de carro, e a gente tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro. Então a gente comia uma vez por dia, dormia no chão. Nossa, né? Teu marido tinha um Uno, um Uno meio tristinho. Eu lembro desse Uno. Eu lembro desse Uno. E imagina, sair daqui até Blumenau num tiro só para fazer uma reunião política. De estudante. É muita dedicação. Não é? É muito idealismo mesmo. E outra coisa que a gente vivia lá de forma um pouco diferente é que, na época, o movimento estudantil só tinha duas, vamos dizer assim, ele era dominado por dois partidos políticos, que era o pessoal do PCdoB e o pessoal do PT, nas suas várias correntes, etc. E a gente, eu, Cláudio, os outros lá, que nós ganhamos a eleição no Centro Acadêmico 11 de Agosto, a gente era mais simpatizante do PSDB, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, a Verônica Serra, que é filha do Serra, ela era da nossa gestão, né? E o Mário Covas nos recebia, a gente ia lá falar com ele e tal. E isso era a direita. A direita era o covismo social-democrata, né? Era a coisa social-democrata, era a direita. Era engraçado. Então, a gente era uma minoria absurda nessa coisa do... Mas isso tudo se perdeu, porque... Por que a gente tem essa amizade fraternal, né? Porque o que unia eram propósitos, ideais, poesia e uma solidariedade muito grande, né? Porque a gente, às vezes, abria mão de coisas do nosso interesse pessoal ou individual para fazer algo mais coletivo, né? E essa é outra revolução que eu acho que a gente viveu na nossa geração, né? Essa revolução do coletivo para o individual, né? A gente é de uma geração que a gente brincava na rua, né? Como é que você brincava? Como é que você ia brincar de polícia e ladrão, né? Aquele bom bando de criança na rua correndo para lá para cá, né?
chegava na hora de tomar banho, a mãe saía na janela e falava, Cláudia, vem pra casa. Então era tudo coletivo, porque você individualmente não conseguia se resolver, você precisava dos outros. Né? Era diferente mesmo. Hoje não. Agora, hoje você sozinho se basta, se resolve, não precisa de você ninguém. é celular, né? A criança é o celular. Mas Rubão, você, né, com todo esse grupo, com idealismo, quando você saiu da faculdade, o teu primeiro movimento foi ir para a área privada. Ah, sim, é. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei... puxa vida, para fazer conta agora. Deixa eu ver. Eu fiquei uns 15 anos... uns 15 anos com um escritório de advocacia que acabou ficando grande. O escritório cresceu, ele foi crescendo. Né? Tinha sócios, né? E sócios, alguns advogados também contratados e associados, e o escritório ficou grande. No fim, a gente acabou, no último movimento a gente tinha uma laje, um escritório grande lá na Avenida Paulista, tinha lá mais de 30 advogados, então o escritório ficou bom, ficou grande. E depois desses 15, 16, 17 anos, eu consegui ganhar algum dinheiro, só que ainda solteiro o interessante é que tudo é relativo. Quando você vem de uma falta de dinheiro muito grande, qualquer dinheiro que você ganha, você pensa que você está rico. Né? Então teve um momento que eu falei, nossa, agora eu estou no escritorião, ganhei dinheiro, você ganha 2, 3 honorários bons, né? Estou rico e tal. E eu falei, acho que eu vou me dedicar ao setor público. E aí eu conversei com os meus sócios, saí do escritório, e recebi um convite do Zé Serra, na época, para ser o controlador-geral do Estado, que é a grande controladoria, né? Ser o presidente, na época chamava presidente da controladoria. Eu era o presidente era primeiro escalão, você sentava lá com o governador tal, e fazia, era o controller do governo. E aí mudou, né? Porque o setor público é outro mundo, né? É outro planeta. É outro universo, é outra perspectiva, são outros tempos, são outras formas de trabalhar, enfim. É diferente. Diferente da experiência que você é outro estava planeta. tendo. Né? É um grande erro que as pessoas têm muita tendência em recair e cair e recair, é acreditar que a lógica do setor privado serve para o setor público e vice-versa. Não é verdade. Né? É outro planeta. Quem entende setor público vai ter dificuldade do setor privado. Quem entende setor privado vai ter dificuldade do setor público. É que nem você colocar um advogado para ser médico ou um médico para ser advogado. São outras coisas. E a gente tem experiências ruins no Brasil, né? Quando essa confusão acaba, gera frustrações. No setor público você tem, quem vai para o cargo de direção política ou de autoridade política é sempre transitório, né? E você vai lidar com as equipes que são permanentes, que são servidores públicos, concursados, estáveis, etc. Então só aí já muda a lógica, né? Geralmente a rotatividade em empresas, ela se dá no mesmo nível entre a direção e a base, né? No setor público não, no setor público a rotatividade na direção ela é gigantesca, né? Roda toda hora, né? Aliás roda de forma obrigatória, porque é pressuposto da democracia a alternância. Você roda a cúpula a toda hora, e a base, né? Quem trabalha, quem opera, quem executa é permanente e estável. Isso já de per si já é uma coisa totalmente complicada. Você só consegue liderar no setor público se você conquistar o coração das pessoas, senão a lógica mais primitiva do setor privado, que é mando porque eu sou teu chefe, no setor público não funciona. Então, e você, com o jeito que tem com pessoas, conseguiu... Não, mas mesmo assim, você tem que ir se adaptando, aprendendo, etc. Se você der um berro no setor público,
Hoje, graças a Deus, a civilização tá avançando, né? Mas no setor privado o berro às vezes funciona, né? No setor público você anda para trás. E, e assim, o tempo, né? O tempo da tomada de decisão, os tempos são diferentes, porque é um processo de amadurecimento mais complexo, né? Você tem Influência também, né? isso é outra coisa ainda que agrava, né? Mas você está num ambiente heterogêneo. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, meu escritório de advocacia eu só contratava quem eu gostava, e eu só gostava porque pensava mais ou menos igual a mim. A Então, tendência do humano é essa, não, né? mas é normal, a empresa é assim, você faz a entrevista, aí se o cara é muito diferente de você, você tende a achar, não, putz, eu não vou contratar esse cara. Então, a tua equipe, você trabalha num ambiente mais homogêneo, né? As pessoas têm mais ou menos as mesmas, têm afinidades, têm mais ou menos objetivos semelhantes, etc. O setor público não. O setor público passou na prova, você vira servidor público, você vai. Então você tem gente de esquerda, de direita, você tem gente libertária, gente conservadora, você tem gente ativa, gente mais passiva, você tem de tudo, né? Numa mesma equipe. Então, você é muito sofisticado você colocar todo esse... Fazer gestão disso. Mas você ficou 20 anos? 20 anos, né? E passou por cargos sempre importantes, né? Eu fiquei 20 anos no primeiro escalão. Eu fui secretário 20 anos. Porque eu acho que... Não sei, eu acho que pouca gente teve essa... Porque eu falei de alta rotatividade, né? No meu caso eu rodei, mas sempre no primeiro escalão, porque eu fui controlador-geral do Estado, depois eu fui o secretário executivo, né, adjunto de meio ambiente, depois eu fui secretário de Estado do meio ambiente, depois eu fui o secretário executivo adjunto de agricultura, fiquei uns períodozinhos como secretário de agricultura, depois eu fui secretário de justiça, aí do município de São Paulo, depois eu fui secretário de governo do município de São Paulo. Como secretário de governo fiquei muito tempo, peguei aquela gestão Bruno Covas e os 2 primeiros anos do Ricardo Nunes, né? Então foi uma atrás da outra, né? Sem tempo de respirar, né? E experiências diversas, mas todas elas muito complexas, e deu para fazer a diferença. Porque eu via... Aliás, eu te via pouco, né? Eu trabalhei muito. Era direto, né? Assim, esse é um outro erro também, né? Porque, assim, o setor público também é heterogêneo aí. Porque tem gente que trabalha demais e tem gente que trabalha quase nada. No setor privado, você tem uma homogeneidade aí, né? Pelo menos por empresa. Para ser uma empresa, é muito difícil você estar no mesmo ambiente de trabalho, quem trabalha muito e quem só enrola. Geralmente, quem só enrola vai ser mandado embora. Ou senão, você tem empresas que são mais leves, né? Então, todo mundo trabalha lá dentro de um razoável e tal. Você tem gente que trabalha demais, que são aqueles abnegados, dedicados, né? Você tem gente que só enrola. Então, também aí é heterogêneo. Mas eu vejo... Tem indicação política, que não cabide de emprego, tem de tudo. Mas no seu caso, você coloca coração em tudo que faz, né? Você se dedica mesmo. Aí é uma questão de personalidade, né? Você me conhece há muitos anos, né? Mas assim, é paixão, né? É paixão. E é a paixão é uma febre de transformar, sabe? De mudar. É um inconformismo com eu gosto de mexer. E no setor público, aí assim, eu fui muito feliz lá. Porque é lá que você consegue transformar. Né? Ainda mais nas cadeiras que você ocupou. Né? Não, é lá que você transforma. Você transforma assim, você muda a vida de milhões de pessoas. De fato. E eu colaborei com muitas coisas que realmente mudaram a vida das pessoas. Então, agora, assim, o setor público funciona assim. Primeiro, a criatividade não é lá o forte do setor público, isso é da natureza do setor público, não ser muito criativo, porque como no setor privado a criatividade traz retorno financeiro.
Uhum. No setor público, não. A criatividade não traz retorno. Então é meio natural. Não tô fazendo assim uma crítica simplista. É uma coisa mais filosófica, né? Por isso que você tem, inclusive, os países socialistas ou como o pessoal fala de comunismo, não vai dando muito certo, porque você vai perdendo a capacidade de inovação, de inovação tecnológica, de criatividade, porque as pessoas assim, isso é uma coisa já quase que milenar, né? As pessoas elas forçam o seu lado criativo muito incentivadas também por um crescimento econômico-financeiro. Né? No setor público, não. Se você tiver criatividade ou não tiver criatividade, no fim do mês o teu salário é o mesmo. Então, você precisa ter uma inquietude para ser um bom gestor público. Segundo que as resistências às mudanças, que já são enormes no setor privado, no setor público são brutais, né? Então, assim, se muda, né? E entra o processo de decisão que você mencionou já, O que processo de é decisão é diferente, o infernal. tempo é diferente. É infernal. Então, você tem questões políticas, você tem heterogeneidade de pensamentos, você tem tudo, os tempos são diferentes. Mas você vai, por exemplo, sei lá, teve um episódio que eu achei que tinha uma área que podia fazer um parque, né? E aí você manda lá para os órgãos técnicos opinar, não precisa do parque e tal, não sei o quê. Então, assim, normalmente volta a resposta do órgão técnico dando uma negativa, aí já para o processo. Então você precisa também ter um inconformismo permanente para dizer, não, peraí, por que não pode? Por que não? Não, vamos ver, vem aqui, senta aqui, vamos ver. Não, mas o que é bom, o que é ruim? Veja bem. Aí você manda para o outro setor, vai ao jurídico. O jurídico fala, não, isso legalmente não é possível. Não, para um pouquinho. Normalmente já para aí, né? Uhum. Aí você não deixava isso. Não deixava. Então, eu incomodava muito. Né? Incomodava muito. Então, eu ficava questionando, brigando. Aí a gente conseguiu, por exemplo, lá na controladoria, lógico, sempre mérito dos chefes, porque você não faz nada se o chefe não banca, lógico. Né? Uhum. Mas eu tive uma sorte danada de trabalhar com grandes caras como chefes, né? Então, lá na controladoria a gente plantou toda a parte de análise e de investigação patrimonial de todos os servidores públicos, de forma usando TI, né? Usando tecnologia. Então, o que é isso, né? É uma coisa que, aliás, parece que foi se perdendo, porque o gestor público ele não pode ganhar dinheiro. Não pode, isso é básico. Quando eu fui convidado para ir para o setor público, me lembro que o governador Serra falou assim, você está preparado para abrir mão de ganhar dinheiro? Nenhum dinheiro. Você não pode ganhar dinheiro, mesmo que seja de forma lícita. Não é para ganhar dinheiro. Você está preparado para isso? Você não pode ganhar dinheiro, você vai viver do seu salário. Esse salário aqui. Enquanto você estiver aqui, você tem que viver desse salário. Você está preparado para abrir mão? Né? Eu falei, tô. Então, estamos conversados. Isso é um princípio. Mário Covas, eu trabalhei com o Mário Covas, sabe? Mário Covas, você não pode ganhar dinheiro fora. Não, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho um posto de gasolina. Não pode. Agora, ainda mais quando você tem um aumento patrimonial que você não consegue explicar de onde, ou por que você ganhou aquele dinheiro. Quando você não consegue explicar, para mim isso é Tem ilícito. algo, né? É ilícito. Não, é ilícito de per si. Para mim tá errado. Por que você tinha 1 milhão e hoje tem 2? Não, ganhei. Não, teve uma herança? Teve... Não, eu dei uma consultoria. Mas que consultoria? Não sei explicar. Não pode. Isso é o básico. É uma coisa básica. E a gente implementou esse sistema de controle patrimonial que hoje é normal, todos os órgãos públicos têm. Hoje tem muito mais transparência. Até eu peguei essa época de fazer... A gente fez o pregão eletrônico. Pregão eletrônico, que também foi uma coisa que o Serra mandou fazer, quer dizer, antigamente se fazia licitações, né? Então, a licitação você tinha
tomada de preço, agora mudou a lei, né? Mas tinha tomada de preço, você tinha cartão. Quando o Sérgio falou, não, vou fazer pregão eletrônico. Por quê? Porque eu quero dar transparência a todas as operações de compra e possibilidade do Brasil inteiro, de qualquer lugar, via web, você participar do leilão lá, do pregão, para se comprar suprimentos para a administração pública. E isso dá transparência de preços. Então, se o cara compra uma caneta a um preço que está fora do mercado, já acende a luz. E a gente, então, implementou um sistema de detecção de anomalias de preços eletrônicos. Toda vez que, no estado inteiro, toda vez que saía um preço de vou comprar um soro de hospital, um grampeador, saía do preço, tocava um alarme, eu mandava as equipes lá investigar. Foram muitas coisas legais que a gente fez. Sim. A gente fez essas curvas de comportamento, de preços, etc. Depois eu comecei a perceber que a corrupção não era só no preço, a corrupção era também nas necessidades. Então, o cara, ele pegava e falava assim, vou comprar cadeira. Aí você ia investigar e falava, a cadeira foi num preço de mercado, tá correto. Mas ele não precisava comprar cadeira, tinha cadeira. Então, aí você também tem que começar a investigar se a decisão de comprar cadeira é uma decisão economicamente que faz sentido, ou ele comprou a cadeira porque o fornecedor que ele sabia que ia fornecer... Complexo, né? É muito complexo. Muito complexo. Mas mesmo assim você ficou bastante tempo. Lá na controladoria eu fazia operações, a gente prendia gente, etc. E foi complicado, eu tive que andar com carro blindado uma época, eu tomei tiro no meu carro. Foi complicado. Mas tudo porque é sacerdócio, né? Meu pai, eu tenho um irmão. Meu irmão é padre, né? Então meu pai disse que eu tenho 2 filhos sacerdotes, né? Um que abandonou a vida privada para servir aos outros e a Deus, e eu que abandonei a vida privada para servir ao público, né? Mas meu irmão é mais permanente, eu já saí dessa. Então, mas é um sacerdócio mesmo, você tem que encarar como sacerdócio. Isso faz parte, né? O Montoro, citando o padre Lebré, né, falava que você tem que ir para o setor público e todos os dias você tem que fazer uma reflexão. Eu sou um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa. Eu sou nada, mas eu estou a serviço do que há de mais importante, que é servir ao público, né? E isso foi se perdendo no Brasil, infelizmente, né? Hoje não dá muito gosto mais. Mas eu acho que agora se está começando um outro sacerdócio, que é a docência, né? Você está dando aula. Não, eu dou aula há 30 anos, né, Cláudia? Eu comecei a dar aula em 95. Isso eu nunca parei. Mesmo durante o período de... Teve um período que eu parei, que foi um período sim. em que eu estava na prefeitura, foi um período de uns 5 anos, que foi o período pré-pandemia, eleição, morte do Bruno, sucessão do Ricardo Nunes, ali eu não conseguia nem respirar, né? Então eu não consegui dar aula. Mas eu nunca parei de dar aula, né? Eu comecei a dar aula em final de 95. Eu não lembrava. Eu dei aula em um monte de lugares, né? Eu agora eu tô assistir. dando. Agora. Você eu ia queria gostar da assistir minha uma aula. aula sua. Eu tenho certeza. Posso ir mesmo? Claro, lógico, minha convidada. Olha só. Hoje eu dou aula, eu prestei lá um processo seletivo no Mackenzie faz uns 4 anos, acho. Aí eu passei e hoje eu sou professor contratado na Universidade Mackenzie e dou aula no Direito. Porque além de tudo, Mas eu dei aula você fez mestrado... Eu fiz mestrado, doutorado, fiz tudo. Mestrado eu fiz 2. Eu fiz um na São Francisco, na USP, e fiz um na... É um mestrado, eu não pedi o reconhecimento no MEC, mas era um mestrado, chamava maîtrise, era um diploma que eles chamavam. Eu fiz na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Fiquei lá 1 ano e meio e estudei Direito Comunitário, essas coisas. Então eu estudei bastante também. E tem uma coisa também, que quando os meninos, meus filhos, viram o vídeo que eu fiz, eu cantando, sabe, o Tio Rubão. Sim, essa inquietude, né, da personalidade. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Não, porque tem uma coisa, viajar com ele é uma delícia, porque à noite você tem show de música, certo? Pergunta se vai numa festa,
Ah, sim. recentemente, Ah, sim, eu não não tenho foi? sossego em festa. Porque todo mundo pede para ele cantar. É, Mas não é só cantar. Quantos instrumentos você toca? então, isso é uma facilidade que eu tenho Ah, mas assim, muito mal, né, Cláudia? Eu toco. É porque assim, eu quando era moleque tinha um violão lá na minha casa, eu comecei a tocar e fui tocando. E aí um dia eu me lembro que a gente morava num prédio, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal, e tinha uma senhora lá no prédio, num outro apartamento, e a senhora morreu lá, faleceu. E ela tinha um piano em casa. E aí os filhos daquela senhora falaram com a minha mãe assim, ah, a gente vai fazer a mudança, vamos vender o apartamento, mas o piano não dá para tirar do apartamento, é muito complicado de transportar. A minha mãe pegou e falou, ah, vou comprar esse piano. E comprou o piano, e era vizinha, né? Então só arrastar de apartamento, né? E não tinha lugar para colocar o piano na minha casa. E aí puseram o piano dentro do meu quarto. Eu dividi um quarto com meu irmão. Então ficava duas camas e um piano. E como o quarto era pequeno, a minha cama ficava muito do lado do piano. Então eu levantava da cama assim, já estava no piano. E aí eu aprendi a tocar piano, porque todo dia Sozinho. sozinho, né? E aí eu aprendi a tocar piano. E aí fui tocando, e assim foi, né? Mas eu vi outro dia um vídeo seu com o Rubens. Meu filho. Tocando, Ah, vocês sim, dois. porque Achei daí. tão lindo. Porque daí assim, assim, eu não sei música, eu não sei ler música, eu não sei ler nota, eu não sei, eu sei. É tudo meio de ouvido, né? Mas eu tenho essa facilidade, eu pego uma guitarra, um violão, um baixo, um piano e eu toco. Então, sai lá, um som muito limitado, mas eu toco. E, e, e aí esse negócio de cantar que começou numa brincadeira, porque um dia a gente estava numa festa assim, Na faculdade, isso. na faculdade. Isso, imagina que loucura, né? Final dos anos 80 assim. E aí alguém tinha bebido demais lá, na verdade todos tinham bebido demais e começaram, como eu sempre fui gordinho, né? Começaram a olhar pra mim e falaram, ah, parece o Tim Maia, parece o Tim Maia. Aí também meio alegre, né? Me deram um violão lá e eu me lembro que eu cantei qualquer coisa do Tim Maia na GV, na Fundação Getúlio Vargas. Ela tem uma face que dá para 9 de julho ali, né? Uhum. E no primeiro andar tem o diretório acadêmico. Aí o presidente do diretório acadêmico, o pessoal lá que cuidava do diretório acadêmico, resolveu fazer uma festa com o Tim Maia. E puseram uma faixa dando para 9 de julho, dizendo assim, olha, dia tal, Tim Maia aqui, tá? E era eu, né? E, e aí quando eu cheguei, né, com o meu violãozinho para tocar, tinha lá uma banda e tal, tinha uns populares, porque muita gente viu a faixa e achou que era o Tim Maia de verdade, né? E o cara faltou no trabalho, etc. E ali eu quase apanhei, porque quando chegou eu, os caras falaram, não é o Tim Maia, tal. Enfim, sobrevivi e nunca mais parei, né, de fazer essas coisas. Quantas festas foram? Não dá pra Perdeu a contar. conta, né? Porque isso foi o quê? 1990. Nós estamos em 2026 e pelo menos uma vez por ano tem uma festa dessa, né? Então, E são ótimos. Nossa, eu me divirto muito. Porque esse cara canta super bem. não, eu faço lá uma. Mas enfim, essa inquietude, né? Inquietude. Eu fui aprender instrumento porque você fica inquieto e vai, mas essa ansiedade, essa febre, né? Uma febre de querer mexer, fazer, etc. Você pega quando a gente estava lá no meio ambiente, eu e o Bruno, né? Nós fizemos coisas maravilhosas. Né? Nós criamos parques gigantes, né? A gente fez toda a parte, por exemplo, um parque aqui que chama Nascentes do Paranapanema, que tem quase 40 mil hectares de preservação. São coisas para 1000 anos, né? Daqui 1000 anos vai estar a floresta lá, né? Você, por exemplo, tem do lado do Parque Vila Lobos, tem um parque grudado ali que chama Cândido Portinari. Uhum. Ali era um canteiro de obras do metrô, da linha 4. Quando acabou o Bruno, o Covas, teve a inteligência de chegar para o governador, que era o Alckmin, que era o nosso chefe, e falou, vamos fazer um parque, né? O Alckmin também já tinha essa ideia. Muita gente no governo queria vender a área, queria fazer outras coisas. Tá? Mas hoje está lá o parque, né? Nós fizemos o parque.
E o parque vive lotado, as crianças brincando. Sei lá, o Parque Augusta, que é o Parque Augusta Bruno Covas, né? Também foi uma solução que a gente deu quando eu estava na prefeitura para ter o parque. Agora tem o Parque Jockey para sair, que toda a concepção do projeto já vem de alguns anos, né? Vai ser um parque maravilhoso, que vai sair. Né? Agora na zona sul de São Paulo, né? Tem lá mais de 30 desapropriações para preservação de unidades de conservação novas, que a gente também começou lá atrás. O prefeito Ricardo deu continuidade, agora saiu isso. Porque as coisas no setor público também, isso é muito importante. Você não faz numa gestão. Né? Então, assim, você também tem que ter a grandeza. Grandes, né? O amadurecimento é mais lento, né? É próprio do processo. Né? Mas você tem que ter a grandeza de pegar coisas boas da gestão anterior e continuar. Você pega, por exemplo, nós substituímos a gestão Haddad, porque o Haddad perdeu a eleição para o Dória, na prefeitura de São Paulo. O Dória renunciou para ser governador e o Bruno Covas assumiu. O Haddad tinha anos preparado aquele projeto do novo Vale do Anhangabaú. Contratou escritórios hiper renomados de arquitetura, inclusive o pessoal lá da Escandinávia, E o projeto era um projeto que já tinha demandado muito esforço e energia da cidade. Né? Porque é de outro cara, de outro grupo político, você vai... Não, vamos dar continuidade. Até fizemos. Então, o Haddad mesmo tinha... Na prefeitura ele criou um negócio chamado JOF, Junta Orçamentária Financeira, que era para dar mais planejamento financeiro para a cidade. Nós mantivemos isso, eu presidi esse órgão, então, para dar mais responsabilidade fiscal. Acho que é muito importante você dar continuidade na gestão pública. Agora, o Brasil, a gente tem muito pouca cultura política e econômica, sabe? Então, a gente é muito suscetível a armadilhas populistas, demagógicas, e esse jogo político mais superficial, mais bobo, de fla-flu, de discussão de boteco, né? E isso faz muito mal para o Brasil, muito mal mesmo. Essa coisa de saber que para o país crescer você precisa ter planejamento de longo prazo, você precisa ter previsibilidade, você precisa ter segurança jurídica, você precisa ter leis claras, bem feitas. Você precisa ter órgãos técnicos sem influência política, fazendo o seu trabalho técnico de gestão pública. E aqui parece que a gente vai para o caminho contrário, negando o óbvio, né? Isso é muito triste. Mas eu vejo que você fez a sua parte, você fez muito nesse período. Muito, né? Trabalhei muito. E que, de qualquer forma, mesmo não estando lá, você continua participando, assim, colaborando. Assim, do ponto de vista de felicidade e realização interna, eu não vou... É muito difícil ter o que eu tinha de vibração interna no setor privado, né? Porque no setor privado você atende seu cliente, você resolve um problema do seu cliente, ele fica feliz, você tem uma vitória, consegue uma grande coisa, mas é para aquele cara, né? Ok, merece, importante, mas é para aquele cara. O setor público você está fazendo para a tua nação, né? É diferente. Eu imagino que você sente quando passa perto de um parque desse, né? E o que Sinto vem raiva, porque às vezes está mal administrado, eu falo, não varreu aqui, quebrou ali, não consertou. Porque tem esse senso de dono, né, Ruvão? Isso desapegar, para quem teve a experiência que eu tive no setor público, você não desapega nunca mais. Não desapega, você começa... O meu olhar é crítico, né? Então, eu fico o tempo todo... E assim, você sabe o que tem na página 3, 4, 5, você vai além da página 2, só de ver uma declaração, uma decisão. Porque assim, no setor público, o que parece ser não é. Assim, a aparência é uma... As motivações reais são muito complicadas, mais complexas e diferentes, né? Então,
Sabe aquela brincadeira quente e frio? Às vezes eu converso com o pessoal que não tem experiência na área pública e o cara vai fazer uma análise política, uma análise de gestão. Ah, fulano fez isso, acho que ele quer isso. Eu fico pensando assim, nossa, tá gelado, sabe? Tá frio, né? Tá longe do quente. O sujeito não... E pessoas instruídas e com discernimento, mas aqui é outro planeta mesmo, né? A lógica da decisão pública ela é outra, a lógica política é outra, né? As decisões geralmente são tomadas em função da obtenção de créditos políticos e não uma economicidade ou outra coisa É mais diferente. racional. Né? Rubão, te escutando, eu penso mesmo que é uma vocação É. e que a nossa vida seria melhor se tivesse um exército de 100 Rubões, sabe? Porque o carinho que você fala, o cuidado que você teve com a nossa vida quando você estava no governo e que a gente nem... Eu também não sabia, né? O quanto que você estava cuidando, eu vou chorar. Não. Credo. Ô, Cláudio, ó, deixa eu te falar. Para você se recuperar, já vou te interromper sendo mal educado para você se recompor. Mas assim, você disse a palavra que é a chave de tudo. E se você quiser que eu fale o que eu acho para as pessoas mais jovens, né? Assim, siga a sua vocação. Né? Porque assim, vocação não se confunde. Por exemplo, eu não acredito muito nessa coisa, faça o que você gosta. Não. Uma coisa é você gostar, outra coisa é você ter vocação, são coisas diferentes. Né? Então, a vocação é uma coisa complexa. Então, É veja, forte, né? veja, você quer ser juiz? Você tem vocação para ser juiz? Você está preparado para mergulhar naquilo, trabalhar naquilo? Porque assim, o que é o juiz? O juiz, ele decide a vida dos outros. Ele pode levar uma coisa à morte, à prisão, à privação de liberdade, as coisas mais sagradas para o ser humano. Então, você tem vocação para decidir a vida de uma pessoa. E você tem vocação para decidir uma vida de uma pessoa sem ganhar nada em troca. Porque você vai ganhar o seu salário. Não pode ir além disso. Você está preparado para isso? É a sua vocação? É. Então vai ser. Se não é, não vai ser. É que nem meu irmão, que é padre, que foi ser padre por conta de uma vocação. Meu irmão se formou na São Francisco também. Abriu um escritório de advocacia, um cara brilhante, tinha lá seus clientes, estava indo muito bem. Um belo dia eu falei assim, não aguento, eu tenho um chamamento. É um chamado. A minha vocação é ser padre, é um sacerdócio. E hoje ele tem voto de pobreza. Por quê? Porque a vocação ela é algo que é metafísico. Então, você quer ir para o setor público, então você tem vocação para servir, né? Você tem vocação para se colocar no lugar de um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa? Não. Eu quero ser o centro do universo. Bom, então você não vai para o setor público. Vai ser artista, não sei. Eu quero ser artista. Tá, você tem vocação, né, para entreter, então vai ser artista. Então assim, eu tenho vocação para não fazer nada. Então não faz nada. Eu estava falando do meu irmão que é padre, ele fala isso. As pessoas vão casar. Você tem vocação para casar? Está preparado para assumir essa responsabilidade, casar, ter filho, prover? Agora eu quero ir para tal lugar. Não, você não pode ir para tal lugar, você tem que fazer isso aqui e tal. Então assim, vocação não é gostar, não é ter prazer, é vocação, é você se enxergar num cenário futuro e assim, ser chamado para fazer aquilo e aquilo bater como algo que tem conexão com o seu ser, com a sua personalidade, com a sua desejo, com as coisas inatas, né? É mais forte do que o querer. Ah, sim, total. Eu quero um monte de coisa, eu quero um monte de coisa, mas querer, né? A minha vocação que eu encontrei, eu fui feliz no setor público. Trabalhei que nem um doido, né? Foi um ônus financeiro para mim, porque
ponto de vista financeiro, lógico, você ganha muito mais no setor privado. Não tem nem comparação, né? Eu, modéstia à parte, né? Pô, tenho uma formação, então, assim, eu ganhava mais no setor privado. Hoje eu ganho mais no setor privado do que no setor público. Mas fiquei 20 anos gastando dinheiro da poupança, gastando dinheiro porque eu era feliz ali, era vocacionado e etc. E hoje tenho uma certa frustração, tenho vontade de voltar, né? Mas aqui você tem que, na verdade, isso é uma outra coisa também. Você tem que se preparar financeiramente para exercer a sua vocação. Eu tenho meus amigos músicos, inclusive que fizeram GV comigo. Tem um lá que era trainee da Philip Morris, que era o sonho naquele tempo, você ser trainee de uma multinacional daquele porte, era todo mundo queria. Ele era, não, minha vocação é música. Então, e é vocação, né? Então é o cara que vai ter uma vida mais de um pensamento mais abstrato, vai entrar num mundo mais artístico, poético, cultural, menos imediatista, as coisas são mais cadenciadas do ponto de vista do amadurecimento, você, enfim, não consegue planejar exatamente o teu futuro financeiro, mas o cara é músico, ele faz grandes obras, grandes peças, mesmo que ninguém ouça, mas ele ouve, então tá bom, né? No setor público também, você vai fazer grandes coisas, mesmo que ninguém saiba que você que fez. Esse é o segredo da vocação. Você vai ser um juiz, você vai ser um grande juiz, mesmo que as pessoas não saibam que você exista, porque o juiz é feito para não existir. Que lindo, bom. Lindo mesmo. A experiência de vida, todas as experiências de vida são bonitas, né? Você vê, sua vida é muito bonita, né? A gente estava falando dos teus filhos, que o Gabriel eu vi nascer, fui na maternidade te levar flores, e hoje é um rapazão lindo, maravilhoso, agradável, bacana, companheiro. As histórias de vida são muito bonitas, né? Tem que viver, né? Mas sabe que eu aprendi muito aqui, e eu sei que muita gente também vai aprender escutando, e vai ficar inspirada como eu fiquei. Porque eu sempre soube que você é brilhante. Você sempre ocupou um lugar muito especial pra gente. Pra gente, não só pra mim, né? Mas pro Cláudio, pros meninos. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Muito obrigado por esse papo que num lugar tão gostoso, tão calmo, né? Uma pessoa tão querida e agradável, e foi bom. Obrigado. Obrigada.